Amém. Mateus capítulo 15, verso de número 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Irmãos, a gente sabe que escribas e fariseus era a religião da época, era uma religião que perseguia o Senhor, né? Era uma religião que perseguia, né, o Senhor Jesus, né, e os seus discípulos, né? E eles estavam com os olhos, né, fitos em Jesus, com os olhos fitos nos discípulos, acompanhando, né, o caminhar, né, acompanhando o processo de vida que eles estavam levando, né? E aqui eles estão indagando Jesus por causa de uma tradição deles, né? Olha só, o verso 2: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, lembra que nós temos a lei, né? Mas também temos na lei a formação dos preceitos da lei, né? Que totalizam 613 mandamentos, né? Então, assim, só que não são 613 mandamentos, né? Nós temos os 10 mandamentos, né? Mais, né, os preceitos atribuídos em cima desses mandamentos, né? Então eles estão agora questionando Jesus acerca dos discípulos que não estão guardando a tradição dos anciãos, não a lei, é a tradição, né? Então, ó, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, qual é a tradição? Lavar as mãos, né? E isso também é uma tradição que praticamente a gente traz para nós nos dias de hoje, né? Quantas vezes não foi, né, os nossos pais dizendo: ó, vamos almoçar, ou vamos jantar, vai lavar suas mãos, não é assim? Então, assim, essa tradição a gente carrega até hoje, né? Mas é tradição. E aí, quando eles questionam Jesus, Jesus vai questioná-los, né? Acerca do transgredir o mandamento. Ou seja, os discípulos transgridem o costume da tradição, mas Jesus agora está questionando os escribas e fariseus, porque agora estão transgredindo o mandamento, a lei. Aí sim o negócio é sério. Então Jesus vai dizer, né, para eles: ó, por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, eles criaram uma tradição, e essa tradição é uma porta aberta para transgredir o mandamento. Então, por causa do manter a tradição, eles estavam transgredindo o mandamento. Então Jesus está questionando eles acerca disso, né? Porque transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, eles preferiam guardar a tradição do que o mandamento. Então eles quebravam o mandamento, né, por causa da tradição. E aí Jesus vai dizer: pois Deus disse. Então foi Deus quem disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Então veja que, né, o deixar de honrar pai e mãe, a punição era de morte. E eles estavam
quebrando o mandamento por causa da tradição. E qual era a tradição que eles tinham? Olha só, verso 5: vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, disser assim, ó: aquilo que poderias aproveitar de mim é agora oferta a Deus. Então, ou seja, aquilo que era reservado para o pai e para a mãe, talvez uma ajuda, uma disposição, a disponibilidade, né, de estar com o pai, com a mãe, né, eles criaram uma tradição para quebrar o mandamento. Não, porque melhor é servir a Deus do que por exemplo, vou usar uma ideia aqui. Não, eu poderia, né, todo mês ajudar o meu pai e a minha mãe com R$2.000, por exemplo. Estou só trazendo para nós aí uma ilustração para a gente entender. Então eu poderia ajudar meu pai e minha mãe com R$2.000. Aí, nossa, mas R$2.000 é dinheiro. Aí criaram então uma tradição. Se for para a obra do Senhor, a manutenção, né, ou voltado para servir o Senhor, então não tem problema deixar de honrar o pai e a mãe. Então eles criaram uma tradição, né, e fixaram o coração na tradição para desonrar pai e mãe. Só que o mandamento diz que aquele que não honra pai e mãe, esse deve ser punido de morte. Então olha só o que Jesus está trabalhando com ele. Então eles estão questionando Jesus por causa de uma tradição, e Jesus está questionando eles acerca, porque os discípulos só estão transgredindo, né, uma tradição, um costume, eles não um mandamento. Uma lei, né, pastor? Eles estão quebrando o mandamento. E não era uma lei, era só uma Exato. tradição. Então, por exemplo, os discípulos estavam quebrando um costume. Sim. Mas o costume não era lei. Era só um costume, uma tradição. Uma tradição. Isso. Só que os escribas e fariseus estavam quebrando o mandamento. Eles estavam quebrando a lei por causa de uma tradição. Eles preferiram dar as costas para o mandamento e abraçar a tradição deles. Aí eles abraçaram a tradição, né? E a tradição é assim: se for para colocar na obra, para usar como oferta, né? Então não tem problema você desonrar o pai e a mãe. Então essa era a tradição, né? E aí muitos deixavam de honrar pai e mãe sobre esse pretexto, né? Dessa tradição. E aí assim, só para os irmãos entenderem, aí ele, em vez dele ajudar o pai e a mãe com R$2.000, ele vai ofertar ali no templo, nas coisas que ele vai dizer que é para o Senhor, para a obra do Senhor. Só que na hora de fazer lá não fazia nada. Eles só abraçavam a tradição para desonrar o pai e mãe, mas também não ofertavam nada. E se ofertavam, era assim, para o pai e para a mãe ele ia dar 2.000, mas ali para a obra ali, sem conto tá bom, guardava os 1.900. Os irmãos conseguiram entender? Então essa era... conveniência, né, pastor? Exato. Então eles pegavam a ideia da tradição para quebrar o mandamento, né? E aí Jesus está questionando eles. Verso 6: esse de modo algum terá de honrar seu pai ou sua mãe, e assim destituístes a palavra de Deus de sua autoridade por causa da vossa tradição. Então olha o que Jesus está falando, né, para os escribas, para os fariseus, né? Então, ó, esse, né, que diz assim, ó, aquilo que poderia aproveitar de mim é agora oferta a Deus, né? Então, ou seja, eu não posso te dar atenção, eu não posso tá aí para te ajudar, porque
eu estou ocupado com a obra de Deus, né? Então, ou seja, a minha vida é uma oferta para Deus, o dinheiro que eu poderia te usar é para Deus, o carro que era para poder, né, emprestar para o pai e para a mãe, agora é para Deus, entendeu? Usavam sempre o mesmo pretexto, só para desonrar o pai e a mãe, né? E aí Jesus está dizendo assim, ó, esse que toma a tradição acima do mandamento, esse de modo algum terá de honrar seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque essa era a tradição. Se é para Deus, então você pode deixar de honrar o pai e a mãe. A tradição dizia isso, né? Se é para você tá na obra, então se o seu pai e sua mãe falar assim, ô filho, né, você não pode levar o pai ali no hospital, né? Não, pai, eu tô na obra. Então, ou seja, o pretexto de ser uma oferta a Deus era utilizado para desonrar pai e mãe. Só que o mandamento é maior do que a tradição, né? O mandamento, a lei, ela é maior do que a tradição. A lei, ela se sobressai à tradição. Então, ou seja, quando a tradição ela se encontra com a lei, né, a tradição deve cair. E quem deve se sobressair é a lei. Só que o que eles estavam fazendo? Derrubando a lei, mantendo a tradição. O que não muda hoje, né, pastor? Continua sendo um princípio. Exato. E aí, ó. E assim destituístes a palavra de Deus de sua autoridade por causa da vossa tradição. Ou seja, vocês estão destituindo o mandamento de Deus, a palavra de Deus, né, e sustentando uma tradição. É como se Jesus estivesse falando assim, quem que está pior? Os discípulos que estão comendo sem lavar a mão, ou vocês porque os discípulos só quebravam uma tradição, não um mandamento. Agora vocês estão quebrando a tradição. Quem que está pior? Os discípulos caminham comigo ou vocês que estão quebrando a lei e o mandamento? Não como estreito, não. 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens, como ensinamentos, como doutrina. Olha só o problema que eles caçaram, né? Quando foram questionar Jesus, caçaram o problema. Pediram para formar. E aí Jesus está expondo agora a falha. Perante toda a multidão que está ali, Jesus agora está expondo o erro deles, a falha que eles estão cometendo sobre o mandamento, né? Então, ó, Jesus vai olhar para esses escribas e fariseus e vai dizer assim para eles assim, ó, vocês são hipócritas, né? E a hipocrisia, irmãos, ela é, né, alguém hipócrita, né, é aquele ator, né? Por exemplo, o ator, quando você vê lá filme, quando você vê novela, né, o ator ele assume um personagem, mas de repente na vida real ele não é daquela forma. Ali ele está atuando, ele tem né, ele cria uma personagem para aquele, né, para aquele personagem, né, que ele está atuando ali. Então ele vai ter uma personalidade sobre, né, para esse personagem. Só que na vida real nem sempre ele é da mesma forma, né? Então, ou seja, é algo falso. Jesus está falando assim, ó, vocês só estão atuando, vocês são hipócritas, vocês só vivem de aparência. Para o povo, vocês têm uma aparência, mas a realidade de vocês é outra. Pastor, a maioria das denominações, como a Vivi falou, fazem exatamente isso, né? Enche de doutrinas de homens, né?
não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Só que nos bastidores é totalmente diferente, né? Sim, totalmente Por hipocrisia, né? Sim. Se vestem de santos, né? De que estão ali tudo dentro dos conformes, só que são doutrinas apenas de homens. Exato. O Porque mestre vai- Daniel fez Pode falar. Não, vê na Bíblia se tem algum mandamento que fale, olha, por exemplo, né? Você tem que pregar, fazer pregação de gravar, telegravado. Não está dizendo isso? Entendeu? E muitas, se o pastor não tiver de telegravata, não pode pregar. Há muitos lugares assim. Não, o mestre Daniel ele deu estudo já faz tempo. E ele buscou muito essa palavra no latim, várias línguas. E fala máscaras. Sim. Então assim, eles começou, né, usando máscaras e a palavra hipócrita A vem. festa de máscaras, né? Isso. Exato. É que eu não sei explicar se como ele falou, Mas é porque a máscara, ela esconde a realidade, né? Então, a palavra hipocrisia está falando de alguém que demonstra algo, mas a sua realidade é outra, né? Então, é só uma demonstração. Então, para o povo, eles eram super santos, os homens certos, os doutores da lei, né? Ou seja, aqueles que realmente nós devemos dar crédito. Então, eles tinham essa aparência para o povo naquele tempo. E agora Jesus está desmascarando, dizendo, não, mas vocês quebram o mandamento. Os meus discípulos, eles estão quebrando uma tradição. Vocês quebram o mandamento e sustentam a tradição. Só que o mandamento é maior do que a tradição, né? E aí Jesus vai chamá-los então de hipócrita, né? Por quê? Porque vocês vendem uma imagem de santidade, mas a realidade é outra, né? Ou seja, vocês estão quebrando o mandamento, que é maior do que uma tradição, né? E ainda diz, né, este povo, né, que é a profecia de Isaías, né, o verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, ou seja, esse texto, irmão, é muito interessante. Por quê? Porque a boca também pode falar enganosamente. Dentro do texto aqui também a gente vai ver que Jesus vai dizer assim, né? Porque a boca fala porque o coração está cheio, né? Mas os escribas, e em cima desse verso, a gente consegue entender que com a boca eles estão louvando a Deus, mas a realidade do coração é outra. Então, ou seja, a boca também fala enganosamente, né? Mesmo que o coração esteja certo ou esteja errado, a boca vai falar enganosamente. Então, por exemplo, aqui, né, eles estão, né, dizendo, por exemplo, com a boca estão louvando a Deus, mas o coração está distante de Deus, entendeu? Então, ou seja, a boca está falando enganosamente, porque a realidade do coração é outra, né? A realidade do coração é outra. É mais ou menos assim, por exemplo, né, vamos pegar aí um pastor, líder, né? Tá lá e ele prega, ele profetiza, e aleluia, glória a Deus, mas o coração dele está só em lotar o lugar, catar o dinheiro e viver bem. Não está nem aí com vidas transformadas, não está nem aí em ensinar a verdade. Então, ou seja, ele está falando com a boca, mas o coração, né, tá enganoso, né? Então, mas em vão me adoram. Então vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, essa ação de vocês é em vão. Em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens como ensinamentos. E é o que a gente vê hoje, né? Por exemplo, nós né, chegamos a congregar
em alguns lugares, em algumas denominações, que eles têm lá, por exemplo, o culto de doutrina. Assim, o que é doutrina? ensinamento. É o culto de ensinamento. Doutrina é ensinamento, né? E aí no culto de doutrina o irmão não pode usar bermuda, a irmã não pode cortar o cabelo, a irmã tem que usar saia, não pode pôr calça, o irmão não pode jogar bola. Ou seja, isso daí, irmãos, não é bíblico. Isso daí é mandamentos de homens, né? Então, é exatamente isso que o Senhor está falando. Ou seja, vocês, né, mas em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens, como se fosse uma doutrina sadia. Mas não passa de mandamentos de homens, não tem ligação com a palavra, não tem ligação com o mandamento. Só é o preceito que vocês atribuíram. E reforçam isso como se fosse um mandamento, né? E é nesses lugares, né? Culto de doutrina, legal, você vai no culto de doutrina, vai falar de cabelo, maquiagem, unha, roupa, vestimenta. Irmão, isso não é doutrina, né? Aí você, né, pega um irmão, por exemplo, que está lá 40 anos, 50 anos, né? Vivendo, né, participando aí desses cultos de doutrina, né? E aí você pergunta para ele, né, qual é a base da fé. Ele não vai saber te explicar, né? Ele não vai saber te dar um ensino. Por quê? Porque a vida toda só está ouvindo coisas, mandamentos de homens, né? Dez. E tendo chamado a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Então veja que Jesus está desmascarando eles perante uma multidão. Há uma multidão ouvindo Jesus, e Jesus está expondo a falha dos escribas e fariseus acerca do mandamento. 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizam, ou se escandalizaram. Então, eles estão perguntando para Jesus: Jesus, você sabe que os fariseus ficaram escandalizados por causa da sua palavra? Estão questionando, perguntando para Jesus se ele está sabendo disso, né? Aí ele vai falar assim, ó: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que os irmãos lembram? O joio. O joio. Parece trigo, mas não é. Está vomitando a aparência de santidade, mas não é santo. Parece ser homens religiosos, homens que realmente merecem a atenção, homens que você olhando, assim, ó, nossa, dá para me entregar a minha vida na mão desse homem para ser discipulado por ele. Mas é joio, irmãos. Jesus está mostrando: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, essa vai ser arrancada. Ô pastor, então isso significa que essas plantas tóxicas, por exemplo, elas não foram plantadas por Deus? Trazendo para a planta literal, sim. Na realidade, venenos, né? Plantas venenosas, caldos venenosos. Não. Isso vai vir depois da queda. Isso. Né? A gente vê que depois da queda, né, as plantas começaram a ter espinhos, né? Então por causa da queda a gente vai ter. Isso é uma prova de que não foi só o homem que foi corrompido, né? Na verdade,
humanidade e Não, a humanidade, né? a Porque, queda foi para tudo. para tudo. Né? Animais, plantas e... Sim, não, planeta tudo, né? Planeta. Planeta Terra. Ele entrou no caos. Por isso que eu comentei com os irmãos, acho que foi até no domingo passado. No período do milênio, eu não acredito que haverá plantas venenosas, plantas com espinhos. Por quê? Porque é o período da renovação da terra, é o período do descanso da terra. Né? Então, todas as coisas voltará a ser como deveria ser. O animal não ser carnívoro, pastar, ser manso, o homem ter governo sobre toda a terra, entendeu? É porque o animal também não comia carne, né? O animal também não comia carne. Não era carne. Exato. Então a queda, ela feriu toda a terra, né? (14) Deixai-os, são guias cegos de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num buraco. Então olha o que Jesus está falando. Deixa eles. Por quê? Porque são cegos. E um cego guiando outro cego, ou seja, o fim é um buraco, um precipício. Por quê? Porque ambos vão cair. Vai cair o condutor e quem está sendo guiado. Né? Então, são homens que tinham aparência. Parecia trigo, mas era joio. Vomitavam uma aparência de santidade, mas não tinham santidade. Eram homens que carregavam pergaminhos, e quem olhava falava assim: aí vai um homem de Deus. Aí está alguém que eu posso confiar minha vida para ser discipulado por ele. E agora Jesus está falando assim: ele é cego. Você coloca a sua vida para ser guiado, né, ser discipulado por ele, ele vai te levar para o buraco. Ele vai te guiar para um precipício. Porque é cego guiando outro cego. Né? E isso é interessante, irmão. Por quê? Porque um cego, ele se coloca à disposição de alguém que enxerga para conduzi-lo até aonde ele precisa chegar. Só que o cego tem dificuldade de enxergar. Então ele não sabe que o outro também é cego. Só que o outro que é cego fala assim: não, deixa que eu levo você. Então o cego que está ouvindo vai falar assim: poxa, posso confiar, se ele for vai me levar, então está tudo certo, né? Vou chegar lá, e quando vê, cai os dois no buraco, né? Porque o outro também era cego. Então, ou seja, nós devemos ter os nossos olhos abertos para a palavra nos dias de hoje. Por quê? Porque há muitos cegos guiando pessoas para o precipício. Há muitos cegos guiando pessoas para dentro de um buraco. São cegos guiando outro cego. E são pessoas, irmãos, que por não conhecer as Escrituras, colocam as suas vidas à disposição de uma pessoa assim, né, discipular ele e dar diretrizes para que ele possa viver uma vida. Só que ele está sendo guiado para dentro do precipício. Agora, né, a gente sempre está tratando e sempre batendo em cima dessa tecla, né? Se esse que fala chega e diz assim: não, eu sou um homem de Deus, eu vou te ensinar a palavra, e aí essa pessoa vem e fala para você de um outro Jesus, como Paulo fala, estão pregando outro Jesus que nós não pregamos. E se ele vem e anuncia um outro evangelho, que não é o evangelho que é pregado pelos apóstolos, né? Então veja, irmãos, o problema que a gente encontra nos dias de hoje, né? Paizão, até Pedro adverte, né? Pedro fala pra gente não receber nem em casa esse tipo de pessoa, né? Não deve. Nem porque... nem seja um recepcionista de pessoas que ensinam o evangelho que não seja Exato. Ontem que é um perigo, né? Ontem eu estava junto com o meu cunhado José, e aí a gente estava meditando ali na palavra, né? E aí eu falei: qual é o maior problema hoje? O maior problema hoje é que é assim, um exemplo, né?
Porque as pessoas perderam o senso, né, das Escrituras, de conhecer o Evangelho, de conhecer o que está escrito, né, e se tornaram apenas frequentantes de culto. Ou seja, saem das suas casas para estar em um lugar. Na mente delas, eu fui para a igreja, quando na realidade nem na igreja está, né? Mas na mente dela, ela foi cumprir um rito implantado dentro do seu ser, porque o ritual diz que ele precisa estar presente. E aí ele sai da sua casa para estar em um lugar, quando na realidade ele não está tendo nenhuma comunhão com Deus, ele não está entendendo nada, não está conhecendo nada, não está aprendendo nada. E aí eu ali na conversa com ele, né, eu dizia para ele assim, por exemplo, Paulo está falando para Timóteo, né, de pessoas doutrinadas por espíritos enganadores. E a doutrina que estão recebendo é uma doutrina de demônios. Agora, como que pode uma pessoa se desviar da fé, ou se afastar da fé, né, por receber uma doutrina de demônio? Irmãos, é mais ou menos assim, né? Se alguém que serve, né, o diabo, o satanista, qualquer coisa assim, que você bateu o olho, identificou e falou assim, não, esse daqui é das trevas, você naturalmente consegue identificar uma pessoa. E aí ele chega para você e fala assim, olha, eu tenho umas doutrinas e eu quero te doutrinar, eu quero te ensinar. Você vai aceitar? Você não aceita. Eu falei, sabe onde está o problema? Que o diabo vem enganar pessoas e ele não vem assim. Ele vem com Bíblia embaixo do braço, terno, gravata, eu sou pastor. Ah, ô pastor, entra aí, senta aqui na mesa. E aí você abre a sua casa, coloca na sua mesa, coloca ele sentado para comer da sua provisão, quando na realidade é um enviado de Satanás, que está trazendo doutrina enganosa. Olha que problemão, né? Quer café, pastor? Eu aceito, meu amigo. Então Jesus está falando que esses escribas e fariseus são cegos, porque eles estão tentando guiar alguém, mas eles mesmos não estão vendo. E o fim de ambos, tanto aquele que se coloca a ser ensinado quanto o que está ensinando, vão cair para o buraco. Cafézinho forte do Marquinhos, né, mano? É. Menininho. Bom, hein? 15, né? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus está falando, está explicando, e Pedro ainda está falando, mas peraí, explica melhor esse negócio aí. E aí Jesus vai dizer assim, ó, não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado no esgoto? Ou seja, o Pedro ainda está falando assim, mais ou menos assim, puxa vida, mas e agora? Eu fico com os fariseus? Ou eu fico com Jesus? E aí Jesus precisa ser meio duro com Pedro, né? Ou seja, não compreendeis ainda que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é descarregado no esgoto. Jesus falou abertamente. Né? Jesus deixou muito claro. Mas o Pedro, irmãos, ele está assim. Por quê? Porque é a referência que eles tinham desde criança, desde pequeno. Cresceram, né? Vou usar aqui, irmãos. Como hoje, né, pastor? Vou usar o nosso dia a dia. Vou usar o nosso dia a dia, a nossa tradição, né? Nós crescemos sendo ensinados
que todo domingo é dia do Senhor, é dia de ir para a igreja. E nós fomos doutrinados que a igreja é o lugar onde eu devo estar. Só que nós fomos doutrinados a olhar para um prédio. E olhar para esse prédio acreditando que esse prédio é a igreja. Só que o prédio, irmãos, é apenas um prédio. A igreja está reunida dentro do prédio. Até mesmo ontem, depois que o meu cunhado foi embora, eu vi os irmãos que estavam fazendo uma live, e aí eu resolvi entrar na live, porque eu conheço que são irmãos que caminham na mesma visão, uma live do TikTok, o irmão Rock que estava fazendo a live, mas ele caminha na mesma visão, na mesma visão que a gente caminha, e aí às vezes eu fico lá na rolagem, colocando os textos, ou dando um reforço ali porque às vezes acaba virando um debate, e o irmão começa a questionar, e aí eu começo a ler ali também, e eu vou colocando algumas coisas, então o irmão vai pegando algumas coisas ali do que eu coloco. Olha como o irmão Gonzalez colocou ali, então eles vão acompanhando ali pela rolagem, então eu entrei depois que meu cunhado foi embora, eu entrei na live, fiquei ali e agora já até perdi o que nós estávamos falando. Oi? Dos dias de hoje. Tradição, as tradições. Das tradições, isso, dos dias de hoje. Não, e aí a gente vai vendo os irmãos que vão falando lá, irmãos, estão totalmente perdidos. Não, mas porque da igreja e não sei o que tem, e aí a gente vai vendo, e aí eu coloquei um texto lá dizendo assim: se todos os cristãos compreendessem o que é igreja, nunca teriam dúvidas que um salvo não perde a salvação. Jamais. Isso não brotaria como dúvida. Que os irmãos que participou aí da live que nós fizemos na sexta, a live que nós fizemos na sexta, trabalhando sobre a igreja verdadeira e as denominações, a falsa igreja, ali, irmãos, nós colocamos Paulo mostrando quem é a igreja. A igreja são salvos que são colocados no corpo de Cristo, e é o próprio Senhor que coloca os salvos no corpo. E aí depois nós pegamos a fala de Paulo aos irmãos Efésios, de Éfeso, dizendo assim: você não odeia seu corpo, pelo contrário, você nutre e cuida do seu corpo. Assim também é Cristo. Irmão, quando você para pensar nesse negócio, porque assim, quando você pega um texto, irmão, não apenas leia o texto, pare para pensar o que está sendo dito. Pare, comece a analisar, porque veja bem, porque Paulo está falando que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o que de Cristo? O corpo de Cristo. Paulo está falando que nós somos incapazes de odiar nosso corpo. Por exemplo, você olha para sua mão e fala: nossa, minha mão é feia. Não, vou arrancar essa mão fora, porque eu não gosto dela. Por mais que você olhe e fale assim: nossa, meu dedo é meio torto, não sei, mas você continua ali. E pelo contrário, você cuida. Se tiver jeito para melhorar aqui, eu vou procurar, sei lá, fazer vou na manicure para melhorar minha unha, ou sei lá, vamos fazer aqui uma prática, alguma coisa. Ou seja, você tanto que gosta do corpo, que você zela por ele, você cuida dele, você nutre o seu corpo. Você diz: não gosto do meu corpo, vou matar ele de fome. Não, irmão. Não, pastor, mas fazer uma dieta de vez em quando. Não, mesmo que você olhe e fale assim: nossa,
estou acima do peso, preciso fazer uma dieta. Por mais que você entre em fazer uma dieta, mas você deixa de alimentar o seu corpo, não deixa. Você busca uma alimentação melhor, uma alimentação saudável, você busca colocar mais proteína na sua alimentação, né? Você busca uma atividade física, um exercício, ou seja, você está cuidando do seu corpo. Então ninguém odeia o corpo. E ele está falando, assim também é Cristo. Cristo não vai deixar de cuidar do corpo e nutrir o corpo. Agora veja bem, nós somos o que do corpo? Membros de um corpo. Agora, né, a gente trabalhou em cima disso daqui lá na live. Já pensou a sua perna? Sua perna, ela tem vida própria. Ela pensa sozinha. Aí ela viu que, né, o joelho está doendo, e você cabeça, que é você que comanda todo o corpo, você cabeça, não tomou nenhuma decisão. Aí a perna resolveu levantar e levar o joelho para o hospital para ser medicado, para ser tratado. Você já viu um membro fazer isso? Não. Membro do corpo, irmão, ele não tem ação própria. O membro do corpo, ele não toma decisão por si só. Um membro do corpo não cuida de si. O membro do corpo precisa da cabeça entender que há algo de errado, e algo de errado precisa ser tratado. Quem que toma a decisão de ir para o hospital? É o braço que está enfermo, ou a cabeça que identificou a enfermidade e entendeu que precisa ser tratado o mais rápido possível? A cabeça, a sua consciência. É você aqui que identificou o problema e viu, precisa cuidar o mais rápido possível. Identificou o problema, você corre buscar a solução, o cuidado para aquilo. Agora veja bem, nós só somos membros, nós não somos cabeça. Como que perde a salvação? Não tem a ver com você está num corpo, e você só é membro do corpo. A mão não se salva, o pé não se salva. Quem toma a decisão pelo corpo é o cabeça. O texto fala, né, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Pronto. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Por quê? Porque é o cabeça que pensa, é o cabeça que identifica, é o cabeça que cuida e zela. Quando você olha para o texto dele e fala assim, assim também Cristo cuida do seu corpo, ou seja, eu odeio essa mão, vou jogar no inferno. Impossível, irmão. Impossível. Quando você começar a olhar para a igreja e entender o que é a igreja verdadeira, entender isso, né? Se você está na igreja, irmão, né? E na igreja que eu falo, não prédio, mas se você foi colocado no corpo de Cristo, quem cuida de você é Cristo. Pastor, então não perde salvação, irmão. Por quê? Porque você mesmo é incapaz de odiar seu próprio corpo, assim também Cristo. Ele cuida do corpo, ele não odeia o corpo. Ele não vai tirar um dedão porque o dedão está ruim. Ele vai cuidar do dedão, porque ele é o cabeça que cuida do corpo. Irmão, quando você começa a olhar para isso, aí alguém vai falar assim, mas então não perde a salvação. Não perde. Amplia a visão. Porque não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver conosco. Que, por exemplo, vamos pensar na mão, né? Ninguém é insano. Então não perde a salvação, então eu vou meter a mão no fogo. Eu vou ficar batendo martelo na minha mão, né? Que seriam os erros, né? Ninguém que é em sã consciência faz isso, né? Então quer dizer que não perde a salvação, então eu posso fazer qualquer coisa? Não, né? Eu tenho que zelar por esta mão, eu tenho que cuidar dela para que ela sempre seja saudável. E outra, irmãos, todo um membro promove a satisfação de todo o corpo. Porque quando a mão esquerda está precisando ser coçada, não vai ser o nariz que vai coçar a mão esquerda, nem a orelha. É a mão direita.
Então cada membro do corpo promove a satisfação do corpo para uma vivência, né, em unidade, em uma satisfação na unidade, no corpo de Cristo. Por isso que nós estamos trabalhando para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, para que possamos crescer saudáveis. Então é um membro ajudando outro membro, mas não ajudando a salvar, porque quem salva é o cabeça, né? Mas um membro, quando precisa de ajuda, eu como membro, por exemplo, a mão esquerda, quando precisa de ajuda, é a mão direita que vai, né, procurar ajudar a mão esquerda em alguma outra coisa que está necessitada no momento. Pastor, Né? quando eu estava doente, aí Uma mão lava a outra, né? o meu intestino, ele começou a entrar em estado de sofrência, né? Então ele foi se juntando, né? Vamos colocar assim, as alças se colando, né? E ele, para buscar ajuda, ele buscou ajuda na bexiga. Ele se colou na bexiga, tipo assim, ó, me dá uma força aí, porque eu preciso de um amparo. Então os médicos falaram que quando a própria sabedoria, né, da construção humana, né? Então assim, os médicos explicaram que quando o corpo começa a entrar num estado, né, de falência, de socorro, eles buscam essa união. Buscam alternativas, né? Eu achei isso tremendo, falei, uau, que coisa incrível, né? Quer dizer, é o corpo pedindo socorro para os outros membros. Entendeu? E assim é nós, né? Isso diz muito. Exato. E aí então nessa live do irmão estava falando de salvação. E aí muitas pessoas ali questionando, e eu coloquei isso na rolagem, né? O dia que um cristão entender o que é a verdadeira igreja, então entenderá que jamais se perde a salvação. Aí teve um irmão lá que colocou um monte de risadinha, né? E aí eu respondi ao irmão, falei assim, pelas suas risadas eu consegui entender. Ou seja, ele não sabe o que é a igreja, porque na mente dele é prédio. Pastor, tem um exemplo também que eu te falou na live, né? Que as pessoas hoje já, eu sou salvo, eu tô na igreja, eu sou salvo. Eu saí, perdi a salvação. Aí eu voltei, ganhei a salvação de novo. Quer dizer, É porque ele enxerga o prédio. É muito confuso, né? Exato. E ele enxerga o E prédio eles como mesmos não igreja. veem que é confuso, né, pastor? Exato. Porque assim, é impossível alguém sair da igreja. Porque primeiro que não foi você que entrou. Deus que falou. Né? Ou você já viu, por exemplo, vou deitar um pouquinho e descansar. Aí você deitou, descansou. Aí você vai levantar, ué, cadê a minha perna? Você cai, a perna resolveu sair. Mas não tem isso. A perna não sai sozinha. O braço não foi embora. Né? Você está aqui, nossa, vou pegar um copo de café, mas cadê a mão? Foi embora? Tem que dar um subiu, mão, volta. Precisando de ajuda aqui. Membros não têm decisão própria. Por isso que quando você começa a olhar para a igreja verdadeira, você começa a entender isso, né? Mas ele não, mas tipo, ele perde a salvação porque é a decisão dele, mas o membro não tem decisão. O pé não resolve ir embora sozinho e larga ser abandonado para trás do corpo. Não, ele está ligado no corpo. Uma vez que você entrou no corpo, né, não sai do corpo. Por isso que não é você que entra. A igreja não é uma porta escancarada que você entra e sai quando quer. Por isso que é o próprio Senhor que pega os salvos e coloca no seu corpo. Acabou. Colocou no corpo, agora você é um membro. Senão Jesus E aí, seria uma um vez que você mutilador, né, pastor? Hã? Senão Jesus seria sempre um mutilador, né? Né? Não, aí o corpo de Jesus seria aqueles bonequinhos Playmobil, né? Os bonequinhos que você vai desmontando por partes, né? Pezinhos. Vou deixar o boneco sem perna. Aí você joga a perna fora. Não, irmãos, não.
Jesus, Paulo está trazendo a ilustração do corpo de Cristo, e isso, irmão, é fundamental para a nossa fé. Ou seja, o dia que você pegar alguém para falar sobre salvação, apresenta, irmão, olha, é o seguinte, eu quero te apresentar, você quer falar de salvação? Beleza, vamos falar de salvação. Deixa eu te apresentar primeiro a igreja bíblica. E quando você entender da igreja bíblica, você vai entender que não perde a salvação. Porque eu vou te mostrar como é a igreja bíblica. E quando você entender o que é a igreja bíblica, então você vai entender que não perde a salvação. Pega esse caminho, irmão. É infalível. Não tem como a pessoa ficar com dúvida. Se ele olhar e enxergar e falar assim, realmente isso é a igreja do Senhor. Então é infalível. Aí você pega o texto que vai falar, Cristo é o cabeça, o Salvador do corpo. Pega esse texto, né? Ou seja, se você mesmo moldeia o seu corpo e cuida dele, nutre ele, assim é Jesus, vai cuidar do corpo, ele não vai arrancar o... né? Ou seja, por mais que seu dedão está ali, né, vamos dizer assim, gangrenando, né? E alguém chega e fala assim, eu acho que vai ter que amputar. Fala, dá um jeito aí, não amputa não. Vamos tentar salvar esse dedão, não é assim? É isso, irmão. Né? Jesus cuida do seu corpo. Né? Jesus cuida, ele é a fonte de vida do corpo. Amém? Vou voltar para o texto. Então abriu um parentão. É bom. É necessário, né? É necessário. Sim. É para a gente entender, né? Para a gente, né, começar a enxergar, porque a gente começa a enxergar o quanto o sistema religioso está ferindo. Né? Por exemplo, meu cunhado ontem ele falava assim que, puxa vida, né? Mas, por exemplo, qual é? A gente estava trabalhando sobre o Mateus 25, e lá vai falar dos talentos, né? E aí ele entendia dos talentos de uma outra forma, que é o trabalho exercido dentro da denominação. E aí eu falei para ele assim, José, os talentos, né, é a capacitação que o Senhor me dá, mediante a capacidade que eu tenho de administrar. E não tem nada a ver, tipo, com eu ser um porteiro, não tem nada a ver com eu servir uma ceia para alguém, coletar a oferta, ou trabalhar dentro do sistema religioso, ou cantar, não tem nada a ver. Por quê? Tudo tem a ver com o crescimento, tudo tem a ver com a edificação da igreja do Senhor. E aí a gente pegou lá Efésios capítulo 5, né, que vai falar, né, acerca de uns Deus deu para, né, apóstolos, pastores, mestres, doutores, né, buscando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então o talento é dado para mim para que os santos sejam aperfeiçoados. Não é para a satisfação e alegria do povo que está sendo, né? Porque a gente tem um porteiro, é bom, o cara está cuidando do carro. Porque a gente tem uma banda que toca. Não é para isso. Se não for para, né, o aperfeiçoamento dos santos, o trabalho executado é perdido, é em vão. Né? E aí ele falava, né, que dentro das denominações tem muitas pessoas que têm talento, e aí ele enxerga isso como talento, né? Ou seja, o dom de cantar, né, o dom de fazer alguma coisa. Eu falei, olha, então quer dizer que cantar, aí ele falou, né, quer dizer que cantar então não... Eu falei assim, o cantar, se trouxer uma edificação, sim. Mas eu falei assim, agora fale para mim uma música que está alinhada completamente com as escrituras. Aí é difícil, não? Aí é difícil, né? É difícil encontrar. Eu falei, então assim, eu preciso cantar, sim, mas a minha música tem que trazer edificação, tem que trazer o aperfeiçoamento dos santos. Caso contrário, a minha música também vai ser uma música do cotidiano, trazer alegria, trazer, né,
uma palavra de autoajuda, né? Uma conscientização, uma motivação, não vai passar disso, né? Não vai passar disso. Então a gente estava falando acerca disso daí, irmãos, de talentos, né? E aí ele falava que tem muitas pessoas que estão abandonadas. Eu falei para ele assim, e esse é o problema do sistema. Te aprisiona e te faz enxergar que servir o Senhor é só aqui dentro e não lá fora. Eu falei, posso te dizer uma coisa? Depois que eu saí do sistema, eu não parei mais de trabalhar. E pensa num campo que tem trabalho para arrebentar. Eu falei, a gente vai na casa do irmão, vai na casa do outro irmão, a gente está na comunhão em Atibaia, a gente faz live, ou seja, a gente está sempre ensinando pessoas. Trabalho é o que mais tem. O problema é, se eu quiser ficar estacionado, eu posso ficar estacionado. Mas trabalho nunca vai deixar de fazer. Nunca vai ficar em falta. O problema é que às vezes não estamos dispostos, né? Mas se você estiver disposto, irmão, porta sempre vai ter aberta. Pessoas querendo que você esteja sentado com ela à mesa para trazer um evangelho, vai ter, né? A gente tem irmãos que estão participando da live, né? E você faz a live, não, o pastor Tiago tá, né? Eu pergunto para o pastor Tiago, e aí, foi bem cooperada a live? Tem pessoas diferentes que não caminham conosco, mas estão entrando ali na live, e ele vai falando, olha, entrou pessoas diferentes e tal. Irmãos, e são pessoas diferentes que não caminham conosco, que está junto. Aí, irmãos, uma porta aberta. Procura saber quem é a pessoa, procura conversar com a pessoa. Você gostaria de um dia a gente poder estar sentado junto com você à mesa, abrir as escrituras, tirar suas dúvidas? Irmãos, o problema maior é que nós estamos tão cegos que a gente não enxerga as oportunidades para a obra do Senhor. As oportunidades estão gritando no nosso ouvido e nós não estamos ouvindo. Oportunidade sempre vai ter. Obras a serem feitas sempre vai ter. Por exemplo, na live entrou uma menina que trabalha comigo, né, lá, né, na empresa. Irmãos, ela ficou praticamente mais de 2 horas acompanhando ali o estudo. Aí eu não tinha visto que ela entrou, e aí aproveitei a hora que o pastor Tiago começou a falar, eu falei, vou mandar mensagem lá. Eu mandei mensagem e coloquei assim para ela, né? Estamos online ainda. Ela falou, não, estou assistindo. Eu falei, eita glória, que bênção. Aí eu fui ver depois, porque eu não sei mexer, né? Aí eu entrei num cantinho lá, apareceu a lista de todos e ela estava lá, online. Alguém que foi ferido pela religião. Estava junto. Mas só que aí que tá. Um dia eu tive a oportunidade, a gente falamos o dia todo, e olha que interessante, irmão, como impacta a vida das pessoas. Ela foi e falou com outro menino, falou assim, cara, a gente devia um dia de, sei lá, se der certo, da gente estar trabalhando, né, você, eu e o Anderson. E falou com outro menino que diz que gosta de estudar. Eu estou buscando meios para me aproximar desse menino também, né, e poder abraçá-lo, né? E aí ela falou assim, a gente falou de Bíblia o dia todo, ele falou de coisas que eu não tinha nem noção. Você precisa ver. E ela foi falar daí com uma outra amiga também, dizendo, né, nossa, o Anderson que trabalha ali no Belt, né, que é a minha linha, ele é pastor. Nossa, que bênção, falou para a amiga, né? E a amiga falou, nossa, que bênção. E aí ela falou, ele é aquele pastor assim de estudo, que ensina a Bíblia. Não, eu gosto do pastor que revela, que profetiza. Então eu já perdi a oportunidade de novo ali, né? Mas, ou seja, participou. Só que, irmãos, faz tempo que eu falei para ela assim, e aí, vamos estudar ou não vamos? Vamos marcar lá com o Zé ou não vamos? Eu já falei assim, eu estou à disposição. Se você um dia chegar e falar assim, mano, você vai lá na minha casa, eu vou. Se você quiser ir para Atibaia, eu te busco. Irmãos, é do outro lado da cidade de Bragança, quase na saída, para pegar para Vargem. É totalmente oposto. Eu falei assim, não tem problema. Eu saio mais cedo, eu passo te buscar, saio lá na Fernão Dias, perto de Vargem, a gente volta e a gente vai para Atibaia. Eu falei, se quiser estar junto com a gente na comunhão, estou à disposição.
Quer ir marcar um dia para a gente estar na sua casa? Eu estou à disposição. Quer vir na minha casa? As portas estão abertas. Me chama. E aí eu passava por ela e falava, e aí, vamos estudar ou não vamos? Ela, ai, a gente precisa marcar mesmo. Só que ela tem uma criança pequena que suga um pouco, né? Mas enfim. E aí eu peguei e falei para ela, ó, vamos ter um estudo online, você não precisa nem sair de sua casa. Me coloca, eu quero estar lá. Eu falei, então passa para mim o seu número, né? Ou anota aí o meu número, manda um oi no WhatsApp, quando a gente entrar, eu te mando o link. Feito, irmão. Mandei o link, entrou, ficou lá 2 horas participando do estudo. Que bênção! É isso, irmão. Oportunidades estão gritando. Nós precisamos estar atentos para isso. Nós somos os membros, né? Porque veja bem, o cabeça só manda comando para o corpo. Então, você vai tomar banho? Você só lava o rosto? Não, as suas 2 mãos lavam todo o seu corpo. Quem que está comandando o lavar todo o corpo? O cabeça. E o cabeça está identificando que é a mão que vai pegar o sabão, passar por todo o corpo. Ou quando você entra a tomar banho, é o seu pé que pega o sabonete na saboneteira e esfrega o sabonete no corpo todo. Não é o pé, irmão. Então, quem comanda o corpo é o cabeça. E nós somos os membros que vai trabalhar em favor do corpo. Entendeu? Então, ou seja, a oportunidade está gritando. E nós precisamos ser os membros ativos para poder trabalhar em favor do corpo. Vai guardando isso. 18. Então, Jesus daria um crau na cabeça de Pedro, né? Porque Pedro, né, vai tomar a palavra ali, explica para nós essa palavra, né? E aí Jesus vai dizer, né? Também vós estáis ainda sem entendimento, ou seja, não acredito, Pedro. Não entendeu ainda o que eu estou falando? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai? Aí o verso 18 lá, vamos lá. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. Coração, mente. Porque a boca fala, porque a mente pensa. E a mente coloca e você fala. Quando a palavra diz de coração, não é esse daqui que fica, né, o músculo bomba, né, que fica bombeando sangue para o corpo, não. Pensante, cabeça, é o coração. Pois do coração procedem maus pensamentos. Então veja que não está falando que é o coração que pulsa sangue. Porque se procede maus pensamentos, da onde vem o pensamento? Daqui ou daqui? Da mente, gente. Da mente. Então do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E aí, irmãos, a gente consegue entender por que o homem vive menos hoje. Por causa da queda. É por causa da queda, mas não é só por causa da queda. Quem não recebe a vida. Por causa do pecado. E por causa do pecado avultado. Por causa do pecado potencializado. Alguns irmãos vão entender o que eu vou falar. Quem já soltou traque? Quem sabe o que é traque? Não sabe. Graças a Deus tem alguém que sabe o que é um traque. Ninguém sabe o que é traque? Sabe o que é traque, Herbert? Sabe, meu Marquinhos, que é um traque? Aquela bombinha? Parece que é um palito de fósforo, mas é uma bomba que estoura. Ele é fininho, né?
Mas o estalinho ele é de papelzinho, né? O traque você acende como se fosse um palito de fósforo. O traque, ele como se fosse um palito de fósforo. Sim. Não sei dos irmãos, eu vou falar de experiência minha. Nós pegávamos o traque, a bombinha, né? Então ele era fininho. Quem já viu o traque sabe que ele é fininho, parece um palito de fósforo, e ele é envolvido por papel. E o que eu fazia? Eu pegava o papel, mais papel, e enrolava no traque, ou pegava plástico, enrolava no traque, para ele ter uma explosão mais forte. Então ele tinha uma explosão, mas quando pegava o papel e enrolava e deixava ele mais apertado, o estouro era mais forte. Põe numa bacia também assim para mas o enrolar disso, você apertar ele com mais papel, é a potencialização da força que ele já tem. O pecado está em nós. O que o diabo faz? Potencializa o pecado em nós. Seria, por isso que fala, a multiplicação da iniquidade, né, pastor? E aí, irmãos, tem coisa que, assim, nós não conseguimos entender. Tem coisa que nós não conseguimos entender. Vai soar estranho, tá? Não se assuste não, mas é real. Quantos aqui dos irmãos é homossexual? Olha que estranho, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba, mas o pecado da homossexualidade está em nós. Está em nós, está em mim, está em você. Só que o diabo não potencializou isso em nós, mas potencializou isso em alguém. Mas de repente você não é homossexual, mas você faz fofoca e não consegue conter a língua, velho. Sério. Mas fala até pros cotovelos. E não pode ficar sabendo de uma noticiazinha que menina, eu preciso contar pra você. E não é só mulher não, tem homem também, irmão. Vejo lá na empresa lá, e tem um que fala assim, pelo amor de Deus, fala logo, eu tô sofrendo. Eu falei, mas é homem. Tem uns que é mais ou menos assim. Ou seja, é a potencialização do pecado. Então na vida de uns sobressai a bebida, na vida de outros sobressai a homossexualidade, na vida de outros sobressai o homicídio, na vida de outros, né, sobressai o vício. Os irmãos entenderam? São áreas que o inimigo vai potencializando. O que vai acontecer no milênio? Longevidade de vida. Por quê? Porque ele vai ter o pecado. O pecado vai ter. Não, o pecado vai ter. Só que ele não será potencializado. Ele não terá força. Por 1000 anos Satanás vai Porque ficar preso. eles vão ficar presos, né, pastor? Satanás e seus anjos ficarão presos por 1000 anos. Então o que faz a potencialização do pecado hoje É o são diabo. eles. O diabo. Eles E aí diminui o tempo de vida do ser humano. Por causa do pecado. Mas uma vez que o pecado não é potencializado, embora o pecado esteja em você, né, mas você não vai ter aquele desejo incontrolável de adultério, aquele desejo incontrolável, né, de beber, o desejo incontrolável de fumar, o desejo incontrolável, né, ou seja, é um incontrolável, porque é a potencialização do pecado. Ele não será potencializado. Então, ou seja, por mais que, né, te venha aí pensamento em adulterar, você não vai querer adulterar. Por quê? Porque você vai ter muito mais força sobre o pecado do que quando o diabo está solto. E isso vai prolongar a vida na terra. Tá vendo? E muitos usam esse texto quando fala vários pecados, né? Uma lista de pecados. Ah, vai para o inferno. Não é que não vai dar o reino, né? Não vai dar o reino. Exato. Então, ó, são essas coisas que contaminam o homem. É o que sai do coração. É o que a sua mente está pensando. E isso está sendo potencializado. Contamina o homem. Diminui o tempo de vida, né?
né? Mas comer sem lavar as mãos não compete no homem. Deixa eu ver que horas que é. Já avançou. Vamos lá, vamos até o 28. Saindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles confins, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Ou seja, Jesus está andando nas terras de Tiro e Sidom. Há uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém, ele não vai falar nada. Jesus está caminhando, está ouvindo e não está nem aí. Por quê? Porque ela não é de Israel. Ela era uma gentia, né? E essa mulher talvez presenciou aquele, né, cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu ele. E talvez não foi só ele. Quantas e quantas pessoas seguiam Jesus e diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele curou a todos. E talvez a fama chegou, ela foi, ela viu que a palavra Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, funciona. E aí ela vai usar da mesma estratégia, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que para ela ele não fez nada, não falou nada. Seria a mulher Sirifenícia? A mulher Sirifenícia. Da Canané. Isso. Ela não é da casa de Israel. Ela é uma gentia, né? Sirofenícia, né? Uma cananeia. Então ela não era da casa de Israel. E por não ser da casa de Israel, o Senhor não vai responder. Ele vai se manter em silêncio, né? Porque ele está na terra de Tiro e Sidom em busca das ovelhas perdidas de Israel. E quem que é as ovelhas perdidas de Israel? Quem é de Israel, né? E não é porque mora em Israel que é de Israel, mas de Israel consanguíneo, né? Descendentes de Jacó. Então ele está ali em busca da descendência de Jacó. Vamos lá. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então olha só, os discípulos, aproximando-se de Jesus, vai dizer assim: olha, essa mulher está aí já. Irmãos, é que o texto aqui não vai falar, mas historiadores vão dizer que essa mulher seguiu Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, por mais de 3 dias. Seguindo Jesus, correndo atrás: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Aí os discípulos vai dizer assim: mas viu, espere ela, olha, ele está pegando bem o seu ministério, sabe, o politicamente correto, sabe, Jesus, olha, você está perdendo a fama, sabe, está caindo a quantidade de seguidores por causa disso daí. Vai chegar uma hora que os seguidores seus vai tudo embora, né? Trazendo aí para os dias de hoje, né? E Jesus não estava nem aí, irmão. Olha só o que Jesus vai dizer, né? Então eles estão rogando, né? Despede ela, né? Pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu. Então vem a resposta de Jesus aos seus discípulos, que estão rogando em favor dessa mulher: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu só tenho parte com as ovelhas de Israel. Quem não é de Israel não tem parte com eles. Jesus está dizendo isso, irmão. Jesus, quando esteve na terra, ele até então, né, não operava, né, por um período de tempo, né, aos gentios.
somente aos de Israel. Mas aqui tem uma mulher sirofenícia, gentia, clamando. E Jesus não quer responder. Por que ele não quer responder? Porque ele não tem parte com quem não é de Israel, somente com as ovelhas de Israel. Aí ele vai dizer assim, ó: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmão, olha a ousadia dessa mulher. Não, peraí. Eu vi que o Senhor curou. Eu vi o cego vendo, eu vi o surdo ouvindo, eu vi o paralítico levantando. Eu vi pessoas sendo ressuscitadas. Não, peraí. Jesus, me socorre. Senhor, me socorre. Quando ela olha para Jesus dizendo Senhor, quando ela vai dizer para Jesus Senhor, ela está reconhecendo Jesus como seu Senhor e está entregando a sua vida ao senhorio de Jesus. Ou seja, você é meu Senhor, eu me coloco debaixo do seu senhorio, mas pelo amor de Deus, me socorre. Essa palavra Senhor, irmãos, tem uma força muito grande, porque para nós hoje a palavra Senhor perdeu o sentido, né? É só um termo usado por respeito, né? Aquele senhor, aquela senhora, mas a palavra Senhor biblicamente está mostrando para nós um Senhor que tem o seu senhorio sobre algo, sobre pessoas, sobre reinos, sobre cidades, né? Então é alguém que tem o governo, o senhorio. Então quando ela reconhece Jesus como Senhor, ela está falando assim, ó: você é meu Senhor, eu me coloco debaixo do seu senhorio, a minha vida está sendo entregue em tuas mãos, meu Senhor, e a minha vida é guiada agora pela sua vontade. Irmão, isso daí mexeu com o Senhor, isso daí mexeu com Jesus. Olha lá, de novo. E ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que ousadia, né, irmão? Mas ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmão, olha o que Jesus está falando. E ele está se mantendo fiel ao propósito que ele veio. O que ele falou para os discípulos? Eu vim para as ovelhas perdidas, os meus, né? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela é da casa de Israel? Não. Então ele estava mantendo o seu posicionamento. E ele vai dizer assim, ó: não é bom tomar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os de Israel. Então não é bom pegar o que é para os filhos e dar para os cachorros. Por exemplo, você tem um filho e você tem um cachorro. Aí há um período de crise, um período de crise que é mais ou menos assim, ó, igualzinho aquela mulher, né, que vai receber o profeta na casa, e ela vai dizer assim, ó: eu só tenho aqui um tanto de farinha que eu vou fazer um bolo, vai comer o meu filho e eu, a gente vai comer e vai morrer. Então o que ela está falando? Não é lícito eu pegar o pão do meu filho e dar para você que não é daqui. Aí, ou seja, imagina uma crise dessa, que você já não tem mais o que comer. O último alimento que você tem é para se manter vivo. Você vai tirar o alimento do seu filho e dar para o cachorro? Não. Não vai. Eu sei, Júlio, que você gosta do cachorro. Eu sei que você quer salvar o cachorro. Mas entre o filho e o cachorro, melhor que morra o cachorro que seu filho. Lógico. É real, irmãos. Eu sei que hoje em dia é difícil falar um negócio desse, né? Porque hoje em dia, né, ou seja, o cachorro tem mais importância do que o ser humano, né? Não, esses dias eu falei lá na empresa, né, pro pessoal que a gente trabalha, eu falei assim: gente, a gente vai ficando velho e a nossa estratégia vai mudando. Eu falei, porque a turma falou assim: vamos, Anderson, tem que correr. Eu falei: gente, eu não estou correndo nem de cachorro mais.
E aí, né, o pessoal, porque eu sou o mais senhorzinho da época, da linha ali, né? Aí tem uns que falam, ô tiozinho, vamos tiozinho, ô senhorzinho, vamos, né? O povo abusa, né? Vai tá bom. E aí eu tava falando, né? A gente vai ficando velho, a gente tem que mudar as estratégias. Eu falei assim, quando na juventude um cachorro correr atrás de mim, para mim pular um muro era fácil. Para mim subir numa árvore era fácil. Eu falei, irmão, até eu conseguir subir um muro, o cachorro já acabou comigo. Então a estratégia muda. Ou seja, eu estou vendo que vem um cachorro, correr eu não consigo. Não tem muro, não tem árvore, ou seja, não tem nem para onde eu ir. Então, ou seja, a estratégia agora é, eu preciso ver como eu vou matar esse cachorro. Porque ou eu mato o cachorro ou ele me mata. Então a estratégia muda, correr não dá, subir em árvore não dá e pular muro também não. Então, ou seja, a hora que ele vir, ele me pega e eu pego ele. E vamos ver quem se dá melhor, né? Mas é a realidade. Essa é a realidade. Ou seja, a gente vai mudando as estratégias por causa da idade, né? Tem coisa que já não dá mais, né? Enfim. Mas voltando lá para o texto, né? Vamos lá. Então Jesus está falando para a mulher, não é lícito eu pegar o que é dos filhos e jogar para os cachorros. Não é certo. Por quê? Porque quem tem direito de comer da minha provisão é quem é filho. Somente quem é filho. Ou seja, e Jesus está falando para essa mulher que ela é cachorro. Você não passa do que um animal insignificante nesse exato momento. Porque quem tem direito de comer o pão é somente o filho, não o cachorro. Irmão, a mulher aceitou a ideia. A mulher aceitou, olha só. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmão, tocou o coração de Jesus. Irmão, Tocou profundamente. não. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia apanhar. Não, se fosse nos dias de hoje, por quê? Misoginia. É, a ideia era misoginia. Não, as mulheres hoje, irmão, infelizmente, as mulheres hoje são muito valentonas demais. Chamou de cachorro, que isso? Espera aí. Cachorro é sua mãe. Não é? Não, irmão, a reação é mais ou menos assim, né? Toma cada lá, né? Ou seja, bateu, vai levar também. Irmão, ela não teve essa postura, não. Ela está diante do seu Senhor e ela não teve esse tipo de reação. Jesus falou para ela que ela, nesse exato momento, ela era um cachorrinho. Ela falou assim: não, tudo bem, realmente eu sou mesmo. Você consegue entender isso? Humildade, né? Não, ela está falando, realmente eu sou um cachorrinho. Se humilhou, né? Se Sim, humilhou. exato. Ela reconheceu a sua posição inferior. Irmão, ela está falando para Jesus: olha, eu sou o cachorrinho. O senhor tem razão. Eu não mereço o alimento que é dos filhos. Eu estou na posição realmente de ser um cachorrinho aqui. Mas ela falou assim: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, no mínimo, eu preciso de uma migalha. Eu não quero o alimento do filho. O que é do filho é do filho. Mas pelo amor de Deus, cadê a minha migalha? Cadê aquela parte insignificante para os filhos que caem sobre o chão e os seus cachorrinhos se alimentam? Eu estou buscando a minha migalha nesse exato momento. E o Senhor, como meu dono, precisa derrubar essa migalha. Irmão, o que essa mulher fez? Irmãos, não foi só uma humilhação. Foi realmente olhar para o Senhor e reconhecer Ele como Senhor. Não, tudo bem, eu posso até ser um cachorro.
mas o cachorro tem direito também da migalha. Não. Ela se colocou na posição realmente de reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Não, isso tocou o Senhor. Aí ele vai dizer: então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Olha, que poder, né? Que reconhecimento, que posicionamento, né? E aí, estava comentando ontem com meu cunhado, né? No domingo passado, a gente falando sobre orar. Irmãos, a gente nem sabe mais o que é a oração. A gente não sabe orar mais, né? Ou seja, quem é Deus? As pessoas não sabem quem é Deus. As pessoas não sabem mais quem é Jesus. A oração se tornou uma oração insignificante, uma oração que não tem proveito de nada. Por quê? Porque toda oração que o Senhor responde, né? Ou seja, é concernente à vontade do Pai, né? Ou seja, tudo quanto pedires em meu nome, né? Segundo a minha vontade, ou segundo a vontade do Pai, me será feito. E aí, nós temos um povo andando do jeito que quer, vivendo como quer, não se preocupando mais com a vontade do Senhor, buscando somente para si mesmo, e toda vez que vai orar, é sempre pedindo: Senhor, estou passando por isso, Senhor, cuida de mim, Senhor, porque eu estou não sei o que tem, sempre eu, porque isso, eu, porque aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Meu irmão, e às vezes não temos resposta, porque a nossa oração tem que estar alinhada com a vontade do Pai, e foi exatamente o que nós comentamos no domingo passado, né? Deus não tirou o povo do Egito? Tirou o povo do Egito, mas o povo queria sair do Egito? O povo não queria sair do Egito, não. Estava bom lá no Egito, tinha casa, comida, era escravo? Era escravo, mas está tudo certo. Tinha até sepulcro, porque eles vão reclamar lá: poxa, não tinha sepulcro lá no Egito, não? Tirou da gente lá do Egito para vir morrer aqui no deserto? Melhor que tivesse deixado lá no Egito, pelo menos lá tinha um lugar para ser sepultado, poxa. Não foi? O povo não queria sair do Egito, não. Quem que está tirando o povo de Israel do Egito? Deus. O povo está caminhando porque Deus está conduzindo aquele povo. Eles estão debaixo da vontade de quem? De Deus, não era deles, não. Aí chegou diante do mar, Moisés ora: o mar abre? Abre. Por quê? Porque era o projeto de Deus. O mar fecha? Fecha. Por quê? Porque eles estão caminhando debaixo da vontade de Deus. A rocha deu água? Deu água. Por quê? Porque eles estão debaixo da vontade de Deus, né? Caiu o pão do céu? Caiu. Veio codorniz? Veio. Levou até a terra de Canaã? Levou. Só que o ápice da incredulidade chegou. Ué, tudo que aconteceu? Porque Deus está cuidando. Deus está levando. Não tem nada a ver comigo. Foi você que foi buscar a codorniz lá? Não. A codorniz veio e você foi alimentado. Foi você que preparou o pão no deserto? Não, foi Deus que deu o pão. Foi você que cavou um poço no deserto e saiu água? Não, Deus fez brotar água da rocha. Deus está provendo tudo. Aí chega diante da terra, agora Deus não vai fazer mais nada? O povo pensou nisso. O ápice da incredulidade. Morreu tudo, ninguém entrou. Só Josué e Caleb. Dos que saíram da terra do Egito, só Josué e Caleb. Por quê? Porque permaneceram debaixo da vontade de Deus. E quando eu estou caminhando debaixo da vontade de Deus, crendo, irmão, Ele está fazendo, Ele está operando. Eu não preciso ficar, né? E toda vez que eu for orar, eu preciso orar segundo a vontade dEle. Deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você nunca orou assim. Você já orou desse jeito? Pai,
A minha vida é sua. Eu vivo somente para ti. Eu não sei o que eu devo fazer, mas eu preciso que o Senhor me mostre o que eu devo fazer. A vontade é tua, o querer é teu. Eu preciso ser ensinado, eu preciso ser instruído. O Senhor precisa me mostrar o caminho. O Senhor precisa, Pai, me conduzir aonde tu queres. Que seja feito na minha vida a tua vontade, não a minha. Lembra da oração de Jesus? Sim. Quando for orar, ore assim: seja feita a tua vontade. Você já orou para que seja feita a vontade de Deus na sua vida? Ou a sua oração: Senhor, eu estou precisando disso. Pai, estou precisando de uma porta de emprego. Pai, estou precisando mudar de vida. Pai, ou seja, sempre orando a Deus, pedindo que seja feita a nossa vontade, não a dele. Fomos ensinados a orar errado, irmãos. E quantas vezes não oramos errado? Pedindo coisas para o Senhor, para que Ele faça a nossa vontade e não a dele. Mude nossa oração. Senhor, que na minha vida se cumpra a tua vontade. Que na minha vida seja o teu querer. Que eu ande em busca da tua vontade e não da minha vontade. Que o que eu deva fazer seja feito para o teu reino, não para a minha glória, não para o meu bem-estar, não para a minha alegria. Ou seja, precisamos saber, precisamos aprender essas coisas, né? Para caminharmos com o Senhor. Ou você não quer o reino, não? Né? Buscamos o reino. Só que para o reino é necessário que seja feita a vontade do Pai, né? Que seja feita a vontade dele. Nós não somos membros do corpo de Cristo? Então nós somos Cristo. Cristo vai dizer assim: eu não vim fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou o Filho? O Pai. Aí você agora é o Filho, está no corpo de Cristo. Agora é o Pai que tem que fazer a sua vontade? Não, irmão, a missão continua. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu continuo. Agora eu sou o Cristo aqui na terra. Você é o Cristo aqui na terra. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, a vontade do Pai permanece. Amém? Até aí, irmãos. Semana que vem, 29 em diante. Domingo que vem. Amém? Alguém quer comentar algo antes de nós entrarmos na parte da ceia? Sim ou não? Comente, fale.